Pense rápido. O prazo previsto no artigo 179 do Código Civil de 2 anos para anulação de negócio jurídico é um prazo prescricional ou decadencial? E os prazos previstos no artigo 445 do Código Civil de 30 dias e de 180 dias para propositura de ações edilícias por vícios redivitórios são prazos prescricionais ou decadenciais? E o prazo de 3 anos para propositura de ações reparatórias é um prazo prescricional ou decadencial? É prescricional. Não, pera. É decadente. É prescricional? Decadente. Calma. Se você realmente não conseguiu responder de imediato nenhuma dessas perguntas, não fique desesperado. Muita gente está na mesma situação que você. Prescrição e decadência, meu amigo. Prescrição e decadência, meu amigo, são dois temas que confundem muito. E é por isso que nesse vídeo de hoje eu vou passar para vocês 7 dicas fundamentais para nunca confundir prescrição com decadência. Antes de dar as dicas, é importante relembrar o seguinte: tanto a prescrição como a decadência são fatos naturais que repercutem no campo do direito e, por isso, são chamados de fatos jurídicos em sentido estrito. Já dizia a doutrina clássica, a prescrição é o fenômeno jurídico que fulmina a pretensão. Já a decadência é o fenômeno que fulmina o direito propriamente dito e, por via oblíqua, a pretensão. Mas, como eu disse, eu não vou falar nessa aula sobre os conceitos, sobre teorias da prescrição e decadência. Eu vou dar 7 dicas para você identificar o que é prescrição e o que é decadência. E muitas vezes será possível identificar qual é um e qual é outro com uma simples olhadela. Quer ver? Anote aí essas 7 dicas. Dica número 1. Todo prazo prescricional sempre é em anos. Por exemplo, temos o prazo geral de prescrição de 10 anos, temos o prazo de 5, 4, 3, 2 e de 1 ano. Já os prazos decadenciais, eles podem aparecer em dias, meses, em anos e em ano e dia. Visualizou um prazo, ele está previsto em dias ou em meses, por exemplo, nem precisa pensar muito, nem quebre sua cabeça. Identifique logo esse prazo como um prazo decadencial, tendo em vista que os prazos prescricionais jamais aparecem em dias ou em meses, mas sempre em anos. Dica número 2. Todos os prazos prescricionais estão previstos nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Fora desses dois dispositivos, não há prazo prescricional, mas apenas decadenciais. Em outras palavras, pegue aquelas 2 páginas do seu Código Civil que tratam dos artigos 205 e 206. Aqui estão os prazos prescricionais. Fora dessas 2 páginas, todos os outros prazos são decadenciais. Ou seja, ao identificar o prazo, deu para perceber que ele está previsto nos artigos 205 ou 206? Se a resposta for positiva, o prazo é prescricional. Porém, se o prazo estiver fora desses 2 dispositivos, a exemplo dos prazos previstos no artigo 445 e 179 do Código Civil, nem precisa refletir muito, tratam-se de prazos decadenciais. Haja vista que estão fora dos 205 e 206. Dica número 3. Essa dica número 3 foi extraída de um artigo do jurista paraibano chamado Agnello Amorim Filho. Esse jurista paraibano desenvolveu um artigo sobre critérios científicos para distinção da prescrição e decadência. A partir desse artigo a gente pode perceber o seguinte: os prazos prescricionais e decadenciais, eles podem também ser identificados a partir da natureza da ação. Todas as ações condenatórias terão prazos prescricionais. É exemplo das ações reparatórias e de cobrança. E por ter natureza condenatória, segundo Agnello Amorim Filho, tem prazos então prescricionais para o seu exercício. Já o prazo decadencial, por exemplo, faz referência às ações constitutivas ou desconstitutivas, como, por exemplo, a ação anulatória. A natureza da ação é condenatória? Se sim, será prescricional. Se a natureza for constitutiva ou desconstitutiva, será decadencial. É importante dizer o seguinte: as ações declaratórias jamais estão sujeitas a qualquer um desses prazos. E ainda, em se tratando de uma relação creditícia, a prescrição jamais fulmina a obrigação. Quando nós falamos que houve uma dívida prescrita, não significa dizer que a obrigação foi extinta.
A obrigação continua existindo. O que foi fulminado, na verdade, foi a sua exigibilidade ou a sua responsabilidade, tornando então essa obrigação em uma obrigação natural. A obrigação existe, mas a responsabilidade por ela não. Esse texto do jurista paraibano Agnello Amorim Filho é muito bom. Recomendo com empenho a leitura desse texto. Inclusive, na descrição do vídeo eu colocarei o link para você baixar o artigo e conferir. Dica número 4. A prescrição sempre admite hipóteses de suspensão, interrupção e renúncia. A decadência jamais admite qualquer um desses fenômenos. Dica número 5. A prescrição sempre deriva da lei. Já a decadência pode ser criada pela lei ou pela vontade das partes, chamada também de decadência convencional, como por exemplo uma garantia contratual. Essas garantias contratuais têm natureza de prazo decadencial. Dica número 6. A prescrição sempre nasce com a violação de um direito. Houve a violação de um direito? Então, a partir desse momento, começa a contar um prazo para propor a reparação por essa violação. E esse prazo será prescricional. Já a decadência nasce juntamente com o direito. Nasceu o direito, começa a fluir então o prazo para o exercício desse direito. Dica número 7. Tanto a prescrição como a decadência legal podem ser alegadas ex officio. Já a decadência convencional, aquela criada, por exemplo, através de um contrato, jamais pode ser alegada ex officio. Apenas as partes interessadas é quem podem fazê-lo. Então é isso, viu só? Com uma simples olhadela é possível identificar os prazos prescricionais e decadenciais. Espero que depois desse vídeo nunca mais você confunda uma coisa com a outra. E aproveito para convidá-lo a se inscrever nesse canal. Abre lá a página no YouTube, nesse vídeo mesmo, e tem um botão lá de inscrever-se. Clica lá, faça sua inscrição, você vai receber a notificação dos vídeos assim que eles forem postados no YouTube. Faça sugestão de temas. Esse tema, por exemplo, foi sugestão de um espectador. Agradeça a sua atenção, comente, logo tem mais vídeo. Muito obrigado e até mais. Nada do que está no universo é imorredouro ou eterno. A grande angústia humana está na contingência ou limitação de tudo que existe no mundo corpóreo e temporal. Por mais que se aperfeiçoe, o ser humano nunca transcenderá o tempo. A sua finitude revela-se com o passar dos dias.